Dizem que existe um tipo de leão que não foge de confusão. Ele procura. E quando o assunto eram hienas, não era só disputa por comida, era pessoal. Em Sabi Sand, guias começaram a repetir a mesma frase depois de certos avistamentos. Se as hienas cruzarem o caminho dele hoje, alguém não volta. Você tá nos Selvagens. E hoje você vai conhecer a história do leão Ntuado Mela, um macho que ganhou fama por sobreviver onde a maioria cai, por vencer confrontos absurdos e por uma reputação sombria, a de que ele não apenas expulsava hienas, ele executava. E antes de continuar, se você curte histórias reais da vida selvagem com esse nível de detalhe e tensão, já deixa o like e se inscreve nos Selvagens, porque isso mantém o canal rodando. Agora vem comigo. Em lugares como Sabi Sand e o Grande Kruger, a vida de um leão macho é uma guerra com o calendário. Primeiro ele é jovem e invisível. Depois vira nômade e passa fome. Depois tenta tomar território. E quando finalmente conquista, ele entra na fase mais perigosa: manter. Porque manter não é só lutar, é estar inteiro o tempo todo. E ninguém fica inteiro para sempre. Ntuado Mela aparece nesse tabuleiro como o tipo de leão que não combina com a ideia de fim silencioso. O nome dele, traduzido por muitos como aquele que ruge, não é um detalhe bonito. Em território de leão, rugido é documento, é ameaça, é aviso, é assinatura. Só que o rugido dele ficou conhecido porque parecia carregar uma mensagem diferente. Não era "eu tô aqui", era "não tenta". Antes de virar lenda, ele foi nômade. E a fase nômade é onde a maioria morre sem ninguém lembrar o nome. Um macho jovem, sozinho ou em grupo pequeno, precisa atravessar terras de reis estabelecidos. Precisa caçar sem chamar atenção. Precisa beber água sem virar alvo. E precisa evitar a coisa mais perigosa do mundo selvagem: um dominante que te encontra no lugar errado. Em algum momento dessa jornada, Ntuado Mela não estava sozinho. Ele ficou associado a uma coalizão famosa, os Birmingham, machos que entraram na região com força e ambição. E aqui você entende por que coalizão muda tudo. Um macho solitário vive desviando de conflito. Uma coalizão escolhe conflito. Ela decide quando testar, quando invadir, quando pressionar e quando terminar. E os Birmingham pressionaram. Território em Sabi Sand não é uma linha no mapa. É cheiro, marca, rota de caça, ponto de água e, principalmente, fêmeas. Quando uma coalizão cresce e se estabelece, ela mexe no comportamento de tudo ao redor. Leopardos mudam caminho, hienas mudam horário. Outras coalizões começam a rondar de longe, porque uma coisa é lidar com um macho, outra coisa é lidar com um grupo que pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Só que mesmo dentro de coalizão, alguns nomes passam e outros grudam na história. Ntuado Mela grudou porque parecia ter um traço que não era comum. Ele não precisava estar por cima para ser perigoso. Ele parecia mais perigoso quando estava encurralado. E é aqui que entra as hienas. Hiena, em documentário, muita gente trata como ladrão de carcaça. Só que no campo, a realidade é mais dura. Um clã grande de hienas pode roubar presa até de leão adulto. Elas testam, cercam, avançam em grupo, mordem a traseira, puxam, gritam e não param. E quando um leão está ferido, cansado ou sozinho, as hienas não respeitam realeza. Elas aproveitam. Só que com Ntuado Mela, os relatos começaram a soar diferentes. Dizem que ele não tinha só o comportamento normal de defender comida. Dizem que ele parecia odiar as hienas. Que em algumas situações, mesmo quando a carcaça já não valia o esforço, ele ainda assim perseguia. E quando alcançava, não era para dar um susto, era para terminar. Quem conta essas histórias costuma repetir o mesmo padrão. Primeiro vem o barulho das hienas no fundo. Depois aparecem sombras circulando. Um leão comum rosna, dá alguns botes, tenta manter distância. Mas Ntuado Mela, segundo vários relatos, fazia algo que não parecia defesa, parecia caça. Ele avançava direto na hiena mais ousada, mirava no pescoço ou na cabeça, e quando pegava não soltava rápido. E aqui eu preciso ser honesto com você. Quando se fala ele executava hienas, isso aparece muito como relato e reputação de guias e observadores, nem sempre como um evento único com data perfeita e vídeo de todos os ângulos. Mas o que torna isso tão forte é justamente a repetição do boato em diferentes momentos e por pessoas diferentes. A ideia de que, com ele, hiena não era só competidora, era inimiga. E por que isso importa na história dele?
porque cria um retrato raro, um macho que não se limitava a sobreviver. Ele impunha custo. Ele fazia o território aprender. Na savana, a maioria das disputas termina quando um lado recua. Só que se um animal começa a punir demais, o ambiente muda o comportamento ao redor. As hienas passam a medir risco de outro jeito. Elas aprendem a reconhecer quem é só barulho e quem é sentença. E dizem que perto do Antuadumela, as hienas aprendiam rápido. Esse traço vira parte do mito dele. Porque é fácil ser corajoso contra um rival que você entende. Difícil é ser corajoso contra um clã. Hienas não lutam como leão. Elas lutam como multidão. Elas não precisam ser mais fortes. Elas precisam ser mais insistentes. E um leão que reage a isso com agressão total vira uma anomalia. Só que se você acha que essa história é sobre hienas, não é. As hienas são só o reflexo de uma coisa maior. O temperamento. Porque o mesmo temperamento que faz um leão atacar hienas do jeito errado, também faz ele entrar em brigas que ninguém aconselharia. E aí chegamos ao capítulo que empurrou o nome dele para o nível lenda. Os confrontos contra outros machos. Em Sabe Sand, disputas de coalizão não acontecem como um duelo. Elas acontecem como teste, perseguição, emboscada e momento. Um leão está separado, outro sente cheiro. O grupo se aproxima. O encurralamento começa. E quando a luta estoura, não existe regra. Existe oportunidade. E o Intuadumela ficou conhecido justamente por sobreviver quando a oportunidade era do inimigo. Existe um episódio amplamente comentado no meio de guias e registros de campo. Uma luta em que ele se viu contra machos rivais em vantagem numérica, e mesmo assim, conseguiu virar o jogo. É o tipo de confronto que, em 9 de 10 vezes, termina com o leão isolado, morto ou expulso, sem chance de recuperar status. Só que ele não virou estatística. E quando um leão faz isso, ele não ganha apenas a briga. Ele ganha uma coisa invisível: reputação. E reputação é mais perigosa do que força, porque reputação muda decisões antes do ataque. Mas a natureza cobra. Sempre cobra. Cada vitória deixa cicatriz. Cada cicatriz rouba eficiência. Um ombro que dói muda o jeito de correr. Um dente quebrado muda o jeito de matar. Uma mordida infeccionada muda o quanto você aguenta patrulhar. E patrulhar é vida de dominante. Ao longo do tempo, o corpo dele virou um arquivo. E isso intensifica a dramaticidade da história. O mesmo leão que parecia odiar hienas e não recuar de briga, começou a carregar no próprio corpo o preço desse estilo de vida. E aí, a guerra muda de forma. Porque a partir do momento em que um dominante dá sinais de desgaste, o território inteiro percebe. Hienas ficam mais ousadas, rivais chegam mais perto. Jovens machos começam a rondar com mais coragem. A fronteira encolhe. O tempo de descanso diminui. E o leão passa a viver num modo que quase ninguém entende. Ele precisa parecer forte quando já está cansado. Essa é a fase em que muitos reis desaparecem. Só que Intuadumela, por muito tempo, não desapareceu. E isso alimenta o mito, porque o público está acostumado a 2 finais. O macho domina e depois some rápido, ou domina e morre numa batalha final clara. Mas alguns machos entram num terceiro final, o final do veterano, que se recusa a sair de cena e continua rondando como se ainda fosse dono de algo. E é aqui que as hienas voltam com mais força, como tema. Porque quando um leão envelhece e perde parceiros, o inimigo mais constante não é outro leão. É o clã que está sempre por perto, sempre testando. As hienas. A maioria dos machos nessa fase evita confronto desnecessário, economiza, some, dá volta. Só que dizem que o Intuadumela não tinha esse modo econômico com hienas. Dizem que ele não aceitava a presença delas, nem como realidade do território. Ele respondia como se fosse ofensa pessoal. E quando você é veterano, isso é perigoso, porque você já não tem o mesmo fôlego. Só que, ao mesmo tempo, isso é o que cria a lenda. Um leão que, mesmo mais velho, ainda faz hienas recuarem. E por trás disso, existe uma verdade simples. Não é que ele gostava de matar, é que ele aprendeu uma lógica brutal de domínio. Se as hienas descobrem que podem te pressionar hoje, amanhã elas pressionam mais. Se elas te roubam hoje, amanhã elas te encurralam. Então o recado que ele parecia mandar era: aqui, o custo é alto. Conforme os anos passam, a dinâmica de coalizões na região muda. Grupos novos surgem, machos jovens sobem. E a história do Intuadumela
entra na fase mais dramática de todas. A fase em que um nome grande precisa lutar contra o inevitável. Porque não é só o inimigo que fica mais forte, é você que fica menos inteiro. E é aí que a história dele vira uma pergunta que prende até o fim. Como termina um leão assim? Na natureza, existem finais barulhentos e finais silenciosos. O final barulhento é a batalha, o cerco, o ataque coletivo, o rei caindo diante de rivais. O final silencioso é o desaparecimento. O leão some do território, enfraquece longe dos olhos, e o fim chega sem testemunha. Com machos como Entuado Melá, a segunda opção sempre parece estranha porque a gente associa ele a barulho, briga e rugido. Mas a natureza nem sempre entrega o final que combina com o personagem. Ela entrega o final que o corpo aguenta. O que fica, no caso dele, é um legado que não depende de última cena perfeita. O legado dele é o padrão, a reputação de guerreiro, o tipo de dominante que não recuava fácil, o leão que não aceitava pressão de clã, o macho que transformou hienas, um dos competidores mais insistentes da savana, em risco. E é por isso que o tema principal do Entuado Melá não é reinado bonito. É intimidação por sobrevivência. É resistência agressiva. É o leão que parecia mais perigoso quando o mundo dizia que ele já devia estar fora. Agora eu quero te perguntar uma coisa. Você acredita que esse comportamento com hienas é ódio mesmo? Ou é estratégia? Um leão que executa hienas está sendo emocional ou está tentando ensinar o território a nunca testar? Comenta aqui embaixo o que você acha. E se você curtiu esse estilo de história, sem romantizar, mas com a realidade crua, deixa o like e se inscreve nos Selvagens, porque a próxima história vai ser ainda mais pesada.